olha, faz sentido a tua crítica. Tem bastante fundamento para crítica. Agora eu pergunto, você leu o voto? Você leu o julgamento? Você assistiu o julgamento? E a pessoa disse não. Como é que tu criticas uma decisão do STF sem ler o julgamento? Não, mas para mim é ativismo judicial. Mas você leu. Porque a pior coisa que existe é a gente ter uma opinião enviesada. Isso para os dois lados, né? Do mesmo jeito eu encontrava com pessoas, professor, o senhor não vai se posicionar dizendo que concorda com a decisão do STF? Eu disse, ainda não. Ainda não. Eu vou ter que ler a decisão. E aí depois eu me posicionei. Tá? Então, a opinião enviesada, ela te torna intransponível para ser convencido do contrário. Então, o que a gente vai fazer hoje? Como nós estudamos a DIN por omissão, é fundamental que a gente pergunte qual o impacto dessa decisão, dessa DIN por omissão número 26, para o futuro da DIN por omissão no Brasil. A gente vai ter 3 caminhos possíveis. Uma, reconhecer que agora o STF acha que na DIN por omissão a sentença pode ser concretista e não só declaratória. 2, a opinião de que, na verdade, essa decisão não muda em nada, porque nessa decisão o STF apenas exerceu sua função hermenêutica de definir o que é racismo, é igual como definir o que é furto. Energia elétrica é furto, se deixa uma bolsa comigo e eu vou embora, isso é furto. O STF só definiu o alcance da palavra, ele não atuou como legislador positivo. Ou terceira opção, a primeira opção é que agora a ADO tem sentença concretista. A segunda opção seria só uma função interpretativa. E a terceira opção, que não mudou em nada, que simplesmente foi uma questão pontual dessa questão do racismo, da homofobia, e que não impacta na estrutura da ADO, que continua tendo a mesma estrutura. Então, isso pode cair no concurso para juiz, no concurso para professor, no concurso para promotor. Isso pode cair em prova de OAB, enfim, porque realmente essa decisão merece ser lida e estudada. Então, o que a gente vai fazer aqui, gente? Nós vamos ler os principais trechos do voto. E, ao final, a gente vai problematizar e ouvir a opinião de todos vocês. E, para mim, gente, é muito importante ouvi-los, tá? Ao final do que eu for mostrar para vocês. Porque eu também estou em construção da minha opinião. A cada vez que uma pessoa fala uma coisa para mim, alerta por um outro ponto, eu vou tentando me adaptar e entender melhor a realidade. Então, é muito importante para mim a opinião de vocês. Então, vamos lá. Para início de conversa, tá? Deixemos as nossas questões ideológicas ali fora, por enquanto. Vamos analisar, tentar fazer uma análise primeiramente fria da questão. Tá? Fria. No segundo momento, pode ter uma questão ideológica aí, depois eu vou dizer por quê. Mas no primeiro momento, vamos tentar ser frio. E se a gente for frio e calculista, a gente vai perceber o seguinte, olha só. Constituição Federal de 88. Diz: a prática do racismo constitui um crime inafiançável, ou seja, não vai responder em liberdade, pagando fiança, imprescritível, pode ser de 20 anos atrás, e sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Ou seja, como não há crime sem lei anterior que o defina, o racismo ele era crime, mas precisava de uma lei para poder ter a punição, uma lei disciplinando o que é o racismo. E o legislador fez a lei em 89, ou seja, um ano depois da Constituição. E ele diz assim:
que serão punidos os crimes de preconceito, de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. Então, o legislador fez a lei. Né? O legislador fez a lei. E nesta parte da lei que fala de que tipo de preconceito é punido como racismo, não está orientação sexual ou identidade de gênero, que seria a transfobia ou a homofobia. Beleza? Não está. Gente, olha só, isso é um assunto tão bacana que ele dialoga com teorias de separação de poderes, ele dialoga com teorias sobre democracia, muitas coisas aí, com efetividade de direitos fundamentais, intenção. Por isso que é um objeto de estudo maravilhoso. Contudo, se você olhar a lei, você pode olhar e dizer o seguinte: gente, não existe omissão. Né? Não existe omissão porque o Congresso foi lá e legislou o racismo. Cuidado. E tem um outro artigo da Constituição que diz o seguinte: que deve ter lei, ou seja, a lei deve punir qualquer discriminação atentatória a liberdades fundamentais. Então, o direito de eu seguir a uma orientação sexual tem a ver com a minha liberdade, assim como a minha liberdade aqui de tomar uma Coca-Cola, tem muito sódio. Com a liberdade de eu comer um bacon, tem muita gordura, eu posso morrer. A liberdade de eu seguir a vida sabática e como é que chama, André, a vida do monastério, como é que chama? Não é sabática. Monástica. Um dia desses, uma amiga da minha mãe ligou para ela e disse assim: a minha filha se formou em odontologia e ela recebeu um chamado e agora ela foi para um convento, ela largou mão de tudo e para viver a vida monástica, né? Então, ninguém pode impedi-la. O André, ou a Sara, ou a Melina pode dizer: nossa, você se formou em odontologia? Que desperdício! Poderia estar ganhando dinheiro, seu pai montou um consultório. Poxa, você vai para a vida monástica. Não, volte aqui. Não tem isso, não tem como. Né? Ou então daqui a pouco alguém está tomando um uísque. Olha, isso faz mal para o fígado, largue isso, tá? O Estado vai te proibir de tomar uísque. Né? Então, seja coisas boas ou ruins, né? Porque assim, ser homossexual ou ser transexual em si não é ruim. Porque não prejudica em nada a vida de ninguém. Só que ser homossexual ou transexual aumenta de forma exponencial as brincadeiras, os preconceitos e as violências que você pode viver ao longo da sua vida, no emprego, né? No ambiente de trabalho, num jogo de futebol, enfim, a vergonha da família e tudo. Então é o seguinte, como diz que a lei deve punir qualquer discriminação à liberdade, do ponto de vista sociológico, o Celso de Mello traz no voto dele dados de violência, de morte, de agressão, de brincadeira no estádio de futebol, de brincadeira em escola com criança que tem um jeito mais afeminado. O Celso de Mello, porque o Celso de Mello, ele é, digamos, há muitos anos ele é um intelectual de minorias, né? Então ele já estuda há muitos anos isso, muitos autores, desde Simone de Beauvoir até a Maria Berenice Dias, ele estuda antropologia, sociologia e tudo. E inclusive ele cita Simone de Beauvoir quando ele fala: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Tem esse viés, né? Viés, uma raiz filosófica bem assentado nesse ponto. Então, o que acontece? Existem dados de violência. Eu não tenho dados de violência contra a freira.
Eu não vejo no jornal que uma freira foi morta por ser freira. Que fizeram na rua. Ah, que vergonha isso, é freira, hein? Eu não conheço ninguém que tenha sido morto por tomar cerveja, por tomar uísque. Nossa, cara, então você vai fudendo com o teu fígado, né? Isso, mas no Brasil. Perfeito, com certeza. Ah, tem uma região que eu li no livro do Osho, né, que as pessoas umas matam as outras, né? E são discriminados mesmo. Eu não conheço relatos de que a pessoa é morta ou é brincadeirinha na escola, do trabalho. No final da aula, Melina e André, fala um pouco disso aí para a gente entender. Aliás, falem logo agora para a gente entender que, como é esse preconceito. Falem para mim, por favor. Professor, eu estava fora. Eu fui só tirar o fone por um instante. O que o senhor perguntou? E tu falaste que acontece no Oriente Médio. O que acontece? Sim, Diz aí. que muitas vezes no Oriente Médio, por alguns grupos, muitas vezes de uma certa orientação muçulmana, e que eles costumam, às vezes, saquear mosteiros e também sequestrar freiras, sacerdotes e matá-los. Intolerância. Isso, Intolerância. exatamente, exatamente. É por Perfeito. aí que acontece, né? Tá, por parte dos muçulmanos, né? Mais radicais, né, talvez. Bom, então assim, não chega até mim que por eu escolher ser professor, as pessoas estão me atacando na rua. São muitos radicais. Tá. Não chega até mim que a Melina escolher estudar vários idiomas. Não. Ou seja, as liberdades fundamentais, elas são exercidas por todo mundo. Que decide estudar, que decide ser jogador de futebol, que decide ser freira, que decide tomar cachaça. Mas a pessoa não sofre violência ao exercer essa liberdade. Mas eu tenho dados científicos, né, realmente que comprovam que as pessoas que eu não vou dizer nem escolhem, né, que as pessoas que têm um lado existencial que foge do padrão heteronormativo, que, na minha concepção, não há escolha, inclusive eu fui investigar a ciência médica e a corrente majoritária. Quem quiser assiste lá no canal do Pirula. Ele mostra todas as correntes e, assim, são 5% dos médicos, pesquisadores, que dizem que a pessoa é homossexual pelo meio social. 95% identificam que há uma questão genética, etc. Mas não interessa se ela escolhe também ou se é fruto do meio social. O que interessa é que essa pessoa ela tem o direito de exercer essa liberdade. Seja do fruto social, seja porque ela escolhe. E sem ser achincoalhada enquanto ser humano por isso. Então, assim, é inegável, isso aí é um pressuposto básico. Depois a gente pode até criticar a decisão da STF. Mas é inegável que as pessoas homossexuais e transexuais sofrem mais violência nesse quesito do que, em regra geral, as pessoas heterossexuais. Nesse quesito, por ser heterossexual, ninguém sofre violência. Por ser homossexual, em alguns espaços sofre violência. Aí você pode discutir. Ah, professor, mas aqui no Cesupa todo mundo se respeita, mas o universo não se resume no Cesupa. Eu sei que no Cesupa é uma faculdade de alto nível e que muitos alunos, professores são homossexuais e todo mundo se abraça, se é amigo, sai junto e não tem nenhum problema. Agora, não podemos resumir a nossa bolha nesse espaço. Só um segundo. Pessoal, bateram na porta aqui perguntando qual é a diferença do espinossauro
espinossauro, para o argentinossauro, para o braquissauro, para o pterodôntio e para o pterodáctilo, e a diferença para o stegsauro. É isso que ele queria saber. Então, olha só, pessoal, que hoje eu não fui lá para o escritório, né? Eu resolvi dar aula aqui. Então, olha só, meus amigos. Cadê? Então, olha só. Vocês viram que bateram na porta, né? E aí, claro, o mundo não se resume ao Cesupa. Eu mesmo, quando eu era criança, via que os meus colegas ali, com 8, com 10, com 12 anos, e todo mundo teve, né, amigos homossexuais que são desde criança, né? Era muito pesado, gente. Realmente, ele tinha vergonha de... No caso, esse amigo tinha vergonha, né, e tinha que se conter a todo momento. Então, é uma violência que acontece, é inegável. Nesse ponto, tá? Isso não significa que o STF tem que ir lá e dizer que a homofobia tem que ser equiparada ao racismo. A princípio, isso não tem uma consequência lógica para isso. Agora, reconhecer a violência, eu acho que é um pressuposto básico para a gente iniciar qualquer discussão. Bom, e aí vem o detalhe. Nós vamos analisar, vem aqui, ó. Eu vou provar para vocês. Vou provar para vocês o seguinte. Que nós tínhamos as ADIs por omissão, as ações diretas de inconstitucionalidade por omissão já julgadas, elas seguiam um padrão bem específico. Eu vou provar para vocês. Eu vou mostrar que todas as ADIs por omissão nunca fizeram isso que a decisão ADIM 26 fez. Qual era o padrão? 110 ADIs por omissões, ADIs por omissão já foram ajuizadas. Qual foi o desfecho quando ela era procedente? Somente um: declarar a mora legislativa. Declarar a mora legislativa. Em nenhum caso o STF diz assim, olha, eu vou declarar a mora legislativa, mas enquanto não tiver a lei, a solução é esta, de forma provisória até sair a lei. O STF nunca fez isso. Nunca fez isso. Por que o STF nunca fez isso? Porque a Constituição Federal e a lei que trata da ADIM por omissão, que é a Lei 9868, diz o seguinte, que declarada a inconstitucionalidade por omissão, será dada ciência ao poder competente. Ponto final, acabou-se. A lei e a própria Constituição Federal, no artigo 102, parágrafo 3º, parágrafo 2º, artigo 103, parágrafo 2º, diz, declarada a omissão, será encaminhada ao Congresso, será encaminhada ao presidente, será encaminhada ao fulano e tal, à Câmara dos Deputados. Tá? E por esse motivo eu vou mostrar a vocês as decisões do STF em ADIM, que sempre só declarou a mora. Neste primeiro caso, foi uma ADIM por omissão número 1, foi o primeiro caso que acabou sendo julgada sem resolução do mérito, porque o legislador, durante a tramitação da ADIM, ele acabou legislando. Tá? Teria que ter uma emenda constitucional para fixar subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse aqui é interessante. ADIM por omissão número 4. O artigo 161 da Constituição diz, né, que deveria ter uma lei, né, para plano de carreira dos agentes do judiciário. Só que faltou disciplinar na lei o plano de carreira do agente de segurança. Ou seja, seria uma omissão parcial. A lei foi feita, mas faltou o plano de carreira do agente de segurança. E aí? O STF rechaçou essa ADIM por omissão, dizendo que é indispensável
que se indique um dispositivo constitucional carente de regulamentação. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão não é destinada a suprir lacuna, a suprir uma ausência de regulamentação. O requerente se insurge contra uma omissão da lei que deixou de regulamentar o agente de portaria. Só que ele diz aqui, o requerente não indicou qualquer dispositivo constitucional que dependa de regulamentação. Não há norma constitucional que obrigue a ter essa lei. Portanto, a manifesta ausência dos pressupostos constitucionais para o cabimento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Do exposto, nego o segmento, ou seja, extingo sem resolução do mérito. Tivemos essa ADIM por omissão, que ela é tão antiga, ela é de 1991, que eu não consegui achar o número nem a decisão, mas eu achei nos livros do Alexandre de Moraes e no Gilmar Mendes a menção a essa decisão. Agora, a decisão eu não achei porque ela é muito antiga. A Constituição garante no artigo 5º a escusa de consciência. Ou seja, eu posso me esquivar de uma obrigação a todos imposta para ir fazer uma prestação alternativa. Contudo, diz assim, na forma que a lei for disciplinar. Cadê a lei? Não existia. Aí esse foi o primeiro caso de sucesso da ADIM por omissão e de harmonia dos poderes. Porque o que o STF fez, declarou em 1991, a omissão do Congresso. E o Congresso fez a lei em 1991. E aí, durante esses 3 anos em que a lei não foi feita, 1988, 89, 90, o STF garantia o direito à escusa de consciência, mas apenas em mandado de injunção, pontualmente, com eficácia interparte, né? Então, o STF, quando julgou a DO, ele não disse, olha, a escusa de consciência vai ser feita dessa forma. Ele só declarou a omissão. Diz Hugo. Tenho uma dúvida. Se eu disse no mandado de injunção, o STF declara a mora. E o STF concretiza o direito. Muito boa pergunta. Excelente pergunta. Olha só. O Hugo está perguntando se essa decisão se torna um precedente vinculante. Primeira resposta. A princípio, não. Ela não está no rol de precedente vinculante. Decisão do STF em mandado de injunção. Porque se tem todo um receio de o STF acabar legislando a questão com eficácia erga omnes. Então, não tem eficácia erga omnes, é só inter partes. Mas, como tu perguntou, né, tu é um cara interessado, mais ou menos. Por quê? Vou te falar, vou te explicar agora. Na lei do mandado de injunção, vamos lá para a lei do mandado de injunção. Tem uma frasezinha lá que meio que dá a entender que é vinculante para todos os outros casos. A lei do mandado de injunção. Olha aí. Transitada em julgada a decisão, seus efeitos poderão ser estendidos a casos análogos por decisão monocrática. Ou seja, eu dei o direito para alguém ter imunidade tributária, porque não tem a lei. 300 mil pessoas que entrem, eu nem preciso levar mais para o plenário. Eu monocraticamente vou só seguindo o caso anterior. Então, assim, é um pouco hipocrisia, né? Esse é o artigo 9º, parágrafo 2º. Né? É um pouco hipocrisia também dizer assim, não, no mandado de injunção é só interpartes. E o STF não está suprindo a lacuna. Ele só pontualmente. Mentira, né? Porque a própria lei autoriza que aquela decisão passe a valer para todos os outros casos, né? Idênticos. Então, aquele militar lá do dano moral, do dano material, ele vai entrar com mandado de injunção, vai ter direito ao dano moral. E todos os outros milhões que entrarem também vão ter direito. Então, a escusa de consciência ela foi exitosa. Depois nós tivemos a ADIM por omissão 3682. É muito legal isso aqui, gente. Olha só. O artigo 18, parágrafo 4º da Constituição Federal diz assim, que os municípios podem se fundir, podem se desmembrar por meio de uma lei estadual, ou seja, cada estado, o estado do Pará quer desmembrar Salinas, pode, basta fazer uma lei estadual, aprovada pela Câmara dos Deputados e sancionada pelo Helder Barbalho. O Rio de Janeiro quer desmembrar
Fluminense, né? Rio Grande do Sul quer desmembrar Porto Alegre. Pode. Ou quer unir Belém, o estado do Pará quer unir Belém com Ananindeua com Castanhal. Pode? Pode. Só que tem que ter uma lei estadual. Não é obrigatório. Vai de cada estado querer ou não fazer essa lei estadual. Pode o estado não querer desmembrar nem fundir nenhum município. Agora, o grande problema é essa lei complementar. Diz assim, todo mundo pode, os estados podem desmembrar, fundir, no prazo que uma lei complementar for determinar. E a lei complementar não existe. Porque a ideia era assim, tivemos uma Constituição agora democrática, e depois da Constituição democrática, a gente vai dar um prazo para todos os estados decidirem se vão unir, se vão desmembrar os municípios. No prazo que a lei complementar disciplinar. Cadê a lei complementar? Não existe. Aí sim o STF o quê? Declarou inconstitucional a inatividade do legislador. Sim, Hugo. A Constituição garante um direito de cada estado desmembrar ou fundir os municípios. Só que diz assim, vírgula, no prazo que a lei complementar determinar. Então precisaria de uma lei complementar dizendo durante quantos anos os estados vão poder deliberar sobre isso. Qual prazo eles terão para fazer isso. Então o STF declarou inconstitucional e só. Declarou inconstitucional. Mas não disse se o STF cumprir ou deixar de cumprir, a solução é essa. Não, ele só declarou a mora legislativa, porque é uma DIN por omissão. Tivemos essa DIN 3276, que declarou omissa a obrigação de legislar o plano de carreira dos auditores do Tribunal de Contas. Aí sim, está na Constituição. Na Constituição diz que deve existir uma lei regulamentando o plano de carreira. E nunca foi feita essa lei. E aí o STF julgou procedente para declarar a mora legislativa. Mas o STF fez a lei? Não. Essa aqui é bacana. Eu vou explicar rapidamente aqui para vocês. Foi procedente. Só que por um argumento interessante. O Fundo de Participação dos Estados são valores que são repassados aos estados para reduzir as desigualdades entre eles. E o coeficiente que cada estado tem direito, a Constituição diz que tem que ser definido numa lei. E essa lei foi feita em 1991. Foi definido lá que o Pará tem um coeficiente tal, que o Maranhão tem um coeficiente tal, que o Rio de Janeiro, que é mais rico, São Paulo, tem um coeficiente menor. E aí entraram com uma DIN por omissão para dizer que a lei está defasada. E aí assim foi feito. Diz aqui, deve haver a possibilidade de revisão periódica dos coeficientes. Viola o bom senso imaginar que uma lei de 89 retrate as desigualdades atuais entre os estados. Agora, olha só. Do outro lado, completamente oposto, contrário a tudo que a gente viu, que o STF só declara a mora, já no mandado de injunção é totalmente diferente. Em todos os mandados de injunção, que o STF entende que existe ali, a procedência do pedido, ele não só fixa o prazo para a lei, como também o STF estabelece como o direito vai ser efetivado. Porque existe permissão legal para isso. Então, neste caso, é interessante. A mulher trabalhou 25 anos numa atividade insalubre. A Constituição garante que ela tem o direito à aposentadoria, na forma a ser definida em lei especial. Cadê a lei? Não existe. O que o STF fez? Só declarou a mora? Não, mandado de injunção, eu não declaro a mora. Eu declaro a mora e dou o direito. Olha o que o STF fez. O STF fez o seguinte. Na espécie a impetrante, a auxiliar de enfermagem, pleiteava que fosse suprida a falta de uma norma regulamentadora para possibilitar o exercício de uma aposentadoria especial. Tá? E aí? O STF disse, para viabilizar, no caso concreto, o exercício do direito, afastando as consequências da inércia do legislador. Então, não apenas emitir certidão de omissão, tá? Mas também suprir. Né? Então, neste caso, se você for ler o caso, o STF
adotou um outro critério especial de aposentadoria semelhante a este. Estado do Pará, mandado de injunção aqui 712 do Pará, mandado de injunção 708 do Distrito Federal, mandado de injunção 670 do Espírito Santo. Foram todos procedentes para garantir o direito de greve. Olha como o mandado de injunção é interessante. O direito de greve do servidor público está na Constituição, só que ele diz assim, vírgula, na forma que a lei for disciplinar. Essa lei nunca vai existir, tá, pessoal? Então, cada sindicato que queira fazer sua greve tem que entrar com mandado de injunção. E aí, esses 3 sindicatos entraram com mandado de injunção. E o STF disse, por maioria, propôs a solução para omissão legislativa, se aplicando no que couber a lei de greve do regime privado. Só que mandado de injunção e eficácia não é interparte. Significa dizer que o sindicato dos trabalhadores lá da Bahia não vai poder fazer a greve. Só que vai poder fazer a greve são esses 3 sindicatos. E quem quiser ter reconhecido o direito, que entre com mandado de injunção. Porque o STF não pode dizer que ele supriu a omissão legislativa, porque senão nós teríamos aí, obviamente, uma ditadura do judiciário. Né? Então o STF está só cumprindo o que a própria lei do mandado de injunção permite, que são as sentenças concretistas, não meramente declaratórias. Mandado de injunção aqui declarou a mora legislativa e garantiu o direito do aviso prévio proporcional ao tempo de serviço para quem entrou com mandado de injunção. Para quem estava trabalhando há mais tempo, um aviso prévio maior, menor, para cada 30 dias, mais um dia de aviso prévio, o STF foi tapando o buraco. Bom, todos os mandados de injunção, em todos aqui, não vou entrar em todos, porque senão a gente perderia muito tempo, mas o último exemplo, mandado de injunção 283. Aqui era o caso do militar prejudicado na ditadura. A Constituição garante o direito de dano moral e dano material. Só que na forma a ser definida em lei. Não tem a lei. O que o STF fez? Deu 45 dias. E se em 45 dias não fosse feita a lei, olha o que ele deu. Para reconhecer ao impetrante o direito de obter contra a União, pela liquidação de sentença, reparação devida. Em outras palavras, meu filho, vá lá na Justiça Federal e o juiz está autorizado, o juiz federal está autorizado a arbitrar o dano material e o dano moral para ti. Se em 45 dias a lei não for feita, pode ir lá, o direito é teu, vai lá. Tá? Então, veja que o mandado de injunção é um instrumento forte e importante para combater a inércia em relação a essas normas de eficácia limitada, né? De combater essa inatividade do legislador. Tá? Agora, nós vamos fazer o seguinte. A grande pergunta que eu faço a vocês não é se você... isso é importante deixar claro. Eu não quero saber se vocês acham que tem violência contra homossexual e transexual ou não tem. Eu não quero saber disso. Porque tem violência. Isso aqui é um ponto... Eu não quero saber de vocês se ser homossexual é correto ou errado. Eu só quero saber uma coisa de vocês. O STF agiu corretamente. Isso não tem a ver com ser homofóbico ou não ser homofóbico. Tem nada a ver. Tem juristas de peso que são favoráveis à decisão do STF. Tem juristas de peso que já se manifestaram publicamente que criticam a decisão do STF. Mas não porque são homofóbicos, tá? Não porque não reconhecem as violências que esse grupo social sofre. Então vamos analisar agora o raciocínio do Celso de Mello e, diante de tudo que eu expliquei para vocês, formar uma opinião. Pode não ser, gente, aqui no final da aula, não se preocupe, não precisa ser uma opinião definitiva, né? Porque para ser uma opinião definitiva, você teria que ler todos os votos, né? Ler o voto do Ricardo Lewandowski. Eu até disse ontem para vocês, olha, quem tiver tempo vai lá ler, porque o Lewandowski e o Dias Toffoli são contrários a essa possibilidade de equiparar a homofobia ao racismo. Mas, repito, não porque eles são homofóbicos, né? E sim porque eles entendem que realmente a Nadim por omissão tem que ser meramente declaratória. Mas a tese vencedora foi a tese do Celso de Mello. E a tese do Celso de Mello, querendo ou não, supriu essa omissão. Só que ele é esperto, Celso de Mello. Ele construiu um raciocínio que no final você vai ter dificuldade de dizer assim,
que a decisão realmente supriu a omissão legislativa. No final, ele dá um jeitinho para dizer que ele não tá suprindo omissão nenhuma. Ele só está reafirmando o que significa racismo. Tal como alguém identifica o que é fauna, o que é flora para fins de crime ambiental. Tal como alguém tem que dizer o que significa o sentido da palavra furto, roubo, coação. O que é coação? O judiciário não tem que dizer o sentido porque o legislador não consegue definir o sentido de tudo. Uma coisa é o texto, outra coisa é a norma. Então, mesmo na esfera penal, o Celso de Mello defende que o judiciário tem que definir o sentido, o alcance das coisas. E aí, exatamente, ele puxa para esse lado de uma corte de vértice que tem a última palavra em matéria de interpretação. E que interpretar o sentido é diferente de legislar. E aí, no final, ele declara a mora e diz, com eficácia erga omnes, que o sentido da palavra racismo envolve xenofobia, antissemitismo e orientação sexual, orientação, identidade de gênero. Então ele tenta driblar e a todo momento ele diz: eu concordo que crime é somente uma lei que pode disciplinar. Eu não estou criando lei, eu estou definindo o alcance e o sentido hermenêutico constitucional da palavra racismo, que o próprio STF já fez no caso Frederic Elvanger, ao considerar o antissemitismo racismo. Ele menciona lá o caso Frederic Elvanger. E o STF tem que ser coerente, porque o STF vem num contínuo progressista de reconhecimento dos direitos LGBT. Nesse contínuo tem o reconhecimento do casamento, da união afetiva, do transgênero, e ele menciona outras 20 decisões que vêm reconhecendo os direitos das pessoas homossexuais. Agora já teve a questão da doação de sangue, não tem mais a proibição de doação de sangue, papapá. Você tem um contínuo de proteção desse grupo vulnerável. E ele diz que nada mais coerente do que só dizer que o sentido da palavra racismo também engloba a homofobia. Agora, o Celso de Mello diz o seguinte: isso é uma coisa que ele está bem amparado nos maiores constitucionalistas do Brasil e do mundo. Ele diz o seguinte: que, ao mesmo tempo que uma corte constitucional, ela só pode ser legislador negativo. Olha, isso cai em prova, terceira fase de concurso, viu? Uma corte constitucional pode ser legislador negativo, sem problema nenhum, mas jamais um legislador positivo. Isso ele concorda. Por que o STF pode ser um legislador negativo? Isso está na Constituição, isso é permitido. O que é o legislador negativo? Quando as leis são produzidas, ele vai dizendo: isso aqui é inconstitucional, isso aqui é inconstitucional, isso aqui não vale. Olha, essa lei permite a tortura, essa lei permite a pena de morte, essa lei discrimina o trabalhador, essa outra lei invade a privacidade, essa outra lei viola a liberdade de expressão. Então, legislador negativo, o STF por excelência. E pode continuar sendo. Então, sei lá, o ministro do Meio Ambiente consegue uma articulação para uma lei para desmatar a Mata Atlântica. O STF vai lá e declara inconstitucional. Ele não está sendo legislador positivo, porque ele não está criando leis, mas ele está retirando da ordem jurídica aquilo que fere a Constituição. E desde Kelsen, né, e desde o Marbury versus Madison, todo mundo sabe que quem tem a última palavra em matéria constitucional, essa lei é constitucional ou não, não é o presidente, não é o Congresso, é a Corte Constitucional, gente. Tá? Agora, o STF jamais pode ser um legislador positivo, que está faltando uma lei aqui para proteger os afrodescendentes. Olha, está faltando uma lei aqui para proteger os atletas infantis nas escolas. Olha, está faltando uma lei aqui para regulamentar o direito de inteligência artificial e uso de robô. Olha, eu vou fazendo aqui essas leis porque está faltando, né? Não. O STF não pode ser um legislador positivo, somente negativo. Contudo, diz o Celso de Mello, eu concordo com isso. Mas, neste caso da homofobia com racismo, a gente não está sendo legislador positivo, no sentido de criar um tipo penal. Não, a gente está subsumindo o que já existe na lei penal, que é o crime de racismo, a um alcance hermenêutico que, numa ótica de uma leitura constitucional de dignidade humana, de repúdio a qualquer forma de discriminação, de que tem que ter lei para punir
a discriminação pelo exercício de liberdades, que num cotejo histórico antropológico do próprio sentido da palavra racismo, ele menciona 50 livros, que todos os 50 livros, com base na história, com base na antropologia, com base na sociologia, com base na filosofia, nos 50 livros, racismo é gênero. Racismo é qualquer prática de um grupo que inferioriza o outro. Então, o Celso de Mello diz o seguinte: não me acuse de eu estar legislando, de eu estar criando tipo penal. Não, o tipo penal já existe. O que eu estou fazendo é dizendo o que ele significa, como normalmente se faz todos os dias. Só que, diferentemente agora, eu vou ser apedrejado. E ele diz, logo na primeira página do voto dele, que o STF sempre define o alcance e o sentido numa ótica constitucional, mas que agora ele vai ser apedrejado porque ele mexe com conservadores. E ele diz aqui: sei, em razão de meu voto e de minha conhecida posição em defesa dos direitos das minorias, serei inevitavelmente incluído no índex mantido pelos cultores da intolerância, cujas mentes sombrias, que rejeitam o pensamento crítico, que repudiam o direito ao dissenso, que ignoram o sentido democrático de pluralismo, que se apresentam como corifeus e epígonos das sectárias doutrinas fundamentalistas, desconhecem a importância do convívio harmonioso e respeitoso entre visões de mundo antagônicas. Muito mais importante do que atitudes preconceituosas e discriminatórias é a função contramajoritária do STF, a quem incumbe fazer prevalecer a irrenunciável força normativa da Constituição. A autoridade, a supremacia da Constituição em detrimento de uma maioria política momentânea, em detrimento de uma vontade da política atual. E aí, sim, ele vai explicar. A gente vai chegar lá, Hugo. Mas olha o que ele diz no outro trecho do voto dele. Ele diz o seguinte: ele não aguenta mais. O Celso de Mello diz assim: eu não aguento mais passar nos meus olhos mais de 4 projetos de lei de 2001, de 2002, que tentavam criminalizar a homofobia. Sabe o que aconteceu com esses 4 projetos de lei? É porque reforma trabalhista, a Dilma saiu, o Temer assumiu, em um ano a reforma trabalhista foi aprovada. Em 2001, tinha 4 projetos de lei. Não tem problema eles votarem lá e serem contrários à criminalização da homofobia. Não tem problema. Que eles façam lá a análise do projeto de lei. O problema é que esses projetos de lei foram arquivados pelo gingado da bancada evangélica, que jamais aceitou pautas de minorias de gênero no Congresso Nacional. E ele descreve como eles conseguiram manipular esse projeto de lei. Sabe o que eles fizeram? Mandavam um despacho para mudar o projeto, Aí eles encontraram uma brecha no regimento que, se tem 8 anos e o projeto não foi analisado, ele tem que ser arquivado definitivo. E eles fizeram isso com todos. Eu falei: o que está acontecendo? Vocês têm medo de discutir a questão? Vamos discutir então. Vamos chamar um antropólogo, vamos chamar um sociólogo, vamos ver quem diz aí na audiência pública. Vamos dizer se alguém diz aí, então, que homofobia não é racismo, ou que não existe homofobia no Brasil. Vem, podem vir, vamos debater então. Tragam dados, tragam pesquisas. Vamos debater no Congresso Nacional essa lei? Que tal? Ou é só gritaria? É só ódio? Então, o Celso de Mello não aguentou mais ver isso. E, claro, ele encontrou um jeito de julgar procedente a ADIM por omissão, sem dizer eu estou suprindo a omissão, né? Dizer o seguinte: não, racismo é isso. Então, a partir de agora, ao punir crime de racismo, envolve-se também a homofobia. Então, o que a gente vai fazer aqui, gente? Coisa de 10 minutos para poder ouvir vocês. Eu vou passear por alguns trechos
do voto dele. Tá? Então vamos logo para a página 6, onde tem os pedidos. Página 6, pedidos. Busca-se, primeiro, a declaração para o Congresso Nacional de que ele está em mora, ou seja, busca-se dar ciência e declarar a mora legislativa estabelecendo um prazo. Até aqui, ninguém vai discordar, porque é normal, pode até discordar, talvez, do voto, né? De considerar que não há omissão. Mas aí não teria tanto problema, porque tem lá na Constituição dizendo que a lei deve punir qualquer discriminação no exercício das liberdades fundamentais. E mesmo a questão do racismo, eu poderia considerar que houve uma omissão parcial, porque a própria lei que trata da DIN por omissão diz que a omissão parcial é quando houve a legislação, mas essa legislação foi insuficiente. Foi o que aconteceu com o fundo dos partidos, foi o que aconteceu com a lei lá dos auditores que esqueceu o agente de portaria. Eu poderia dizer que, olha, esqueceram de colocar no racismo a homofobia. Então, não teria problema declarar a mora. Só que o que acontece? O Celso de Mello já sabia que se ele só declarasse a mora, ia acontecer o que aconteceu com todos os projetos de lei. Ia simplesmente acontecer o seguinte: iam rir da cara da STF. E ele diz que isso é a fraude da Constituição, que a coisa mais nociva à Constituição não é inconstitucionalidade por ação. Porque a inconstitucionalidade por ação é fácil. Eu vou lá e declaro inconstitucional. A coisa mais nociva ao progresso da força normativa da Constituição é a omissão, porque a Constituição precisa do agir. Então, quando você é inerte para efetivar o repúdio, a discriminação, a efetividade da dignidade humana, essa é a pior forma, porque eu e a STF não tem como combater. Porque eu não posso ser um legislador positivo. E daí vem a questão que se ele declarasse só a mora, o texto e a força normativa da Constituição ia ficar escrava de uma maioria política. E vocês sabem, o Celso de Mello odeia. O Celso de Mello é ácido com o Bolsonaro, com o governo atual. Todo mundo sabe disso. Enfim, porque o Celso de Mello é um defensor de minorias. Ele tem estudos, um intelectual de direito de minorias. Então, obviamente, ele tem uma rusga aí com o governo atual. E ele diz o seguinte, que a força normativa da Constituição, que teve ampla participação popular, não pode se submeter a uma maioria momentânea. A evolução da força normativa da Constituição. Aí vem o segundo ponto, que é o tormentoso. Postula-se a comotação jurisdicional, conferindo-se interpretação conforme a Constituição, para que atos de discriminação pela orientação sexual ou identidade de gênero acham-se compreendidos na definição ampla de racismo. Uma questão hermenêutica. Tá? Aí o Celso de Mello faz o seguinte, ele busca uma coerência na página 15, 17 e 18. O que é coerência? Na página 15, 16 e 18. Porque é o seguinte, ele menciona na página 15, aqui a Simone de Beauvoir, que diz: ninguém nasce mulher, torna-te mulher. Simone de Beauvoir, no livro O Segundo Sexo, já manifestava sua percepção em torno da realidade, de que sexo e gênero constituem expressões dotadas de significado e de sentido, sintetizando de uma forma tipicamente existencialista. Aí eu pergunto para vocês, o cara citou, eu vou mostrar aqui, mais de 50 autores, né? Todos para fundamentar a ideia dele. Então vamos abrir para o debate lá no Congresso Nacional. Porque assim como essa visão de mundo que ele está dizendo, ele está aberto ao debate, também quem é contra tem que ler a Simone de Beauvoir. Tem que ler os autores da filosofia existencialista. Né? Tem que ler os autores que tratam dessa emancipação das minorias, porque aí a gente consegue ter um debate plural. Então isso significa, porque senão a gente vai ter uma opinião enviesada, né? E a todo momento eu e todo mundo tem que tentar se proteger disso. Então assim, você tem uma visão mais progressista, vá ler o Roger Scruton. O novo livro que ele lançou agora sobre conservadorismo, vai entender o conservadorismo, aí você vai poder reafirmar o seu progressismo,
com mais propriedade ou não, ou dosar mais as coisas. Então, a liberdade, a autenticidade de cada ser humano é um fator essencial para a sua felicidade. O modo como você conduz sua vida, suas escolhas, submete ao exercício de uma liberdade fundamental. E aí ele fala da distinção de sexo e tal. E aí, olha só, não só os projetos de lei foram proibidos, foram arquivados, de serem votados. Olha o tabu de ser discutido. Como pior do que isso, esses mesmos políticos dessa bancada que fizeram o lobby para não ser julgado foram os mesmos que entraram com essas ADPFs aqui, pedindo que o STF proibisse o ensino de orientação sexual e estudo de gênero. Eles entraram com mais de 10 ações, ó, todas essas, inúmeros processos, para proibir orientação sexual e estudo de gênero em escolas. Aí o Barroso decidiu e disse o seguinte, vou falar uma coisa para vocês, o Barroso foi muito transparente. A transexualidade, a homossexualidade, isso são um fato da vida que não vai deixar de existir por sua negação. E que independe do querer das pessoas. Ou seja, eu querer negar não vai deixar de existir. Existe. Privar o indivíduo de viver a sua identidade de gênero, de estabelecer suas relações afetivas, significaria privá-lo de uma dimensão fundamental da sua existência. A sua própria autonomia. Então é o seguinte, se a transexualidade e a homossexualidade são um fato, assim como eu tenho que estudar a Segunda Guerra Mundial, assim como eu tenho que estudar o corpo humano, assim como eu tenho que estudar as DSTs, as doenças transmissíveis, claro, com uma certa idade, ali na adolescência, já tem que... Assim como eu tenho que estudar a Guerra Fria, a Covid-19, defende o Celso de Mello que tem que ter o estudo do que é gênero, o que é identidade de gênero, o que é orientação sexual. A quem agride saber disso? Ao contrário. Né? Então, ele vai fundamentando aqui o voto dele. Aí, na página 27, ele diz: não fiquem com medo de mim. Na página 27, ele diz o seguinte: não fiquem com medo de mim. Eu sei, ele disse, eu sei que ninguém pode ignorar que em matéria penal prevalece a lei em sentido formal. Esse princípio está na Convenção dos Direitos Humanos, está no Pacto de São José da Costa Rica. Não se pode desconhecer, considerando o princípio da reserva legal, papapá. Então, o Celso de Mello ele faz questão de dizer: eu sei que crime é só com lei. E não é por esse caminho que eu vou. Faz questão de ressaltar. Eu concordo com o senhor, professor, da importância de se conhecer as diversas posições, mas parece que há um problema que pode surgir daí. Se condicionarmos qualquer discussão a estes estudos tão específicos, corre-se o risco de fazer uma democracia das elites, em que só os filósofos teriam voz, uma democracia eminentemente contrapopular, já que é uma minoria que tem acesso a esses conteúdos. É um problema a se pensar. Aí, André, eu te coloco a seguinte questão. Muito boa essa tua colocação. Mas eu te coloco a seguinte questão. Eu não vejo problema, tá, em existir uma elite intelectual. Porque através de uma elite intelectual é alguém que eu vou me espelhar. Por exemplo, é graças a um Tom Jobim que eu, como um mísero cara que toca um violão, digo, poxa, um dia a melodia pode ser bonita dessa forma. Um dia alguém pode ser um arquiteto da música que desenha a melodia, desenha a poesia. Então, é graças à poesia do Vinícius de Moraes, do Camilo Peçanha, né, que tem os sonhos cruéis na alma doente, eu sinto um vago receio prematuro, vou a medo na aresta do futuro, embebido em saudade do presente, saudade desta dor que vão procura do peito afugentar bem rudemente, devendo ao desmaiar sobre o poente, cobrir meu coração sobre um véu escuro, porque a dor, esta falta de harmonia... Quer dizer, se só existisse música de rebola, rebola e vai até o chão, eu não ia saber que existe esse exercício mimético de buscar um alto nível intelectual. Eu sei que as pessoas têm um tabu de dizer assim,
Ah, não existe nada superior e nada inferior. Bom, se não existe nada superior e nada inferior, então o artigo que vocês vão fazer para a disciplina de acadêmicos de alto nível, claro que são, tem o mesmo valor no artigo do Dwork, né, o do Alex. As coisas elas precisam ter, né? Por exemplo, eu considero o Rosenwald o maior civilista do Brasil, porque ele conhece tais e tais e tais temas com muita profundidade de direito comparado, e um dia eu quero conhecer também o direito comparado como ele. Então, assim, eu não vejo problema. E eu acho assim, o fato de existir uma elite intelectual não torna a população escrava dessa elite intelectual. O fato de existir uma elite intelectual é louvável e todo país tem que ter. E toda cidade tem que ter. Mas o fato de existir uma elite intelectual não torna a vontade política escrava dessa elite intelectual. Agora, que o debate de pessoas que têm uma profundidade teórica é um debate mais sincero, é um debate mais verdadeiro e mais profundo. Porque eu já vi dois tios meus debaterem em mesa de bar. Não, isso é frescura, homofobia. E outro dia, não, tem muito preconceito sim, rapaz. Aí, meu amigo, é uma discussão tão rasa e não dá nem vontade de debater nada. Poxa, eu gosto que alguém pegue. É como eu vi uma vez uma pesquisa de uma pessoa aqui de Belém que trouxe um livro que mostra que as pessoas homossexuais, transexuais, se tornaram homossexuais por causa do ambiente, que tem relatos e tem dados científicos. Poxa, é muito legal, porque aí você busca o contraponto e você vê qual é a sua visão. Deixa eu ver o que vocês colocaram. Calma lá, deixa eu ler aqui. Inclusive, calma lá. Eu vou ter que fechar aqui a apresentação para poder conseguir ler a mensagem. Eu acho que o distanciamento com relação ao povo pode acontecer de qualquer forma, mesmo sem elite. Ponto aqui seria garantir a pluralidade e a representatividade, ainda que com elite. Exatamente. Então, sobre esse ponto da Melina, vamos discutir aborto com elites intelectuais. Tá, mas vamos conversar com mulheres que foram violentadas, que sofreram danos. A gente vai discutir legalização de drogas? Chama um cara que mora na Cracolândia para falar também alguma coisa. A gente vai discutir sobre Tom Jobim, sobre poesia? Chama um DJ de Tecnobrega para falar aqui para mim. Beleza. Aí eu acho muito legal, né? Inclusive há um conservador chamado Montemir Adler que defende aspectos aristocráticos como conhecimento de uma ou mais elites nas discussões populares em uma democracia. Perfeito. E outra coisa, ter uma elite intelectual não faz que o único saber válido seja o saber intelectual. É sobre a deliberação, sobre o debate mesmo. O Aldo defende isso, é exatamente isso. Isso, a elite intelectual é muito importante, é preciso que se traduza esse debate em razões públicas acessíveis também. Parece que seria mais um problema de tradução da linguagem. Sempre. Exatamente. Então, prosseguindo aqui no voto do Celso, deixa eu só fechar aqui. Prosseguindo aqui no voto do Celso, diga, Juliana. O que dizem os argumentos contrários? Bom, basicamente, o voto do Lewandowski, do Dias Toffoli e do Luiz Fux diz o seguinte, que numa democracia, o judiciário não pode atropelar a legislação, exceto se a legislação for inconstitucional. E a legislação que trata da ADIM por omissão e a própria Constituição Federal originária diz que na ADIM por omissão o STF só tem que fazer uma coisa, declarar a mora. E que deixa a sociedade civil fazer protesto na frente do Congresso. E deixa as ONGs e as associações quebrarem o pau. O STF declara a mora. E só. Tá? Outra crítica é que, como nós estamos numa área penal, estritamente tem que ser deixado a discussão no Congresso. Tá? E que, mesmo que do ponto de vista substancial, seja dando um aspecto hermenêutico, num ponto de vista formal, está se ampliando o alcance de um tipo penal sem autorização legislativa. Então, essa é a principal crítica.
E aí, claro, eles escrevem 30 páginas para falar sobre a importância da reserva legal, direito penal, a importância da democracia e da representatividade, mesmo que uma democracia indireta. Que assim, querendo ou não, se tem muito pastor e 70% da bancada é cristã, querendo ou não é porque o povo quis assim, né? Só que aí o Celso de Mello tem o outro lado. O Celso de Mello acha que as minorias, se for assim, as minorias sempre vão ser oprimidas e nunca vai ter um trabalho legislativo em prol disso. E ele encontrou um atalho que não é legislando, mas é dando um sentido de alcance a essa palavra que já é crime. Já. Então, assim, não há dúvida que racismo é crime. Mas aí se dá um novo contorno conceitual. Então, vamos ver aqui. Bom, gente, eu vou pular logo. Ele tem uma parte que ele fala de várias violências para mostrar que existe violência contra o homossexual. Ele pega dados e livros, enfim. Na página 54 tem uma citação importante. Eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui, senão a gente não vai conseguir discutir. Na página 54, ele tem uma discussão importante que ele diz o seguinte. Desse modo, a irrecusável supremacia da Carta Política revela-se essencial para impedir o desprestígio da própria Constituição, seja por ação, seja por omissão. E ele fala aqui que aqui, essa frase é muito legal dele. Nada mais nocivo, perigoso e ilegítimo do que elaborar uma Constituição sem a vontade de fazê-la cumprir integralmente ou com o intuito de apenas executá-la com um propósito subalterno, né, de uma vontade política, em detrimento dos interesses maiores. A inércia estatal em tornar efetivas as imposições traduz inaceitável gesto de desprezo pela Constituição. Aí ele diz que as situações de omissão inconstitucional refletem um comportamento que deve ser repelido, porque a inércia do Estado qualifica-se perigosamente como um dos processos que deforma a Constituição, que expõe a Constituição realmente à censura de uma maioria. A omissão do Estado que deixa de cumprir a imposição do texto qualifica-se como um comportamento revestido de gravidade política jurídica, também de respeito à Constituição. Então, por Celso de Mello, é muito clara a omissão, porque a Constituição diz que a discriminação, qualquer que seja, tem que ser reprimida pela lei. Tem dados científicos que mostram que existe essa violência enorme contra transgênero e homossexual. Logo, está faltando o quê? A lei. Lei que tem na Suécia, que tem na França, que tem na Espanha, que tem no Canadá, que já criminaliza a homofobia em muitos lugares. Só que com o nosso Congresso, tal como ele é formado hoje, essas minorias não vão ter voz para esse ponto. Né? Ao contrário, o cara lá é achincalhado. Né? O homossexual mais atuante lá, que é o Jean Willis, é chamado de gay de bicha para baixo todos os dias e chamar de comunista, de esquerdista, de esquerdopata. Ele fica difícil, né? Para ele conseguir defender essas pautas também, de uma minoria. Por exemplo, o Congresso Nacional dificilmente iria permitir a morte de animais para religiões africanas, dificilmente iria permitir o aborto de feto anencefalo. Então, o STF tem esse papel de também olhar para as minorias. E, sem maiores delongas, página 90, que é a conclusão final dele. Página 90, conclusão final. Ele diz o seguinte: a interpretação do ordenamento jurídico não se confunde com produção normativa. Com efeito, esta corte, por mais uma vez, já acentuou que o procedimento hermenêutico objetiva extrair a interpretação de diversos diplomas que compõem o quadro normativo em razão da inteligência, de obter os elementos necessários à exata aplicação do direito. Aí ele cita: a interpretação não se confunde com produção legislativa. É preciso advertir, o autor da ação alega que a noção conceitual de raça impõe o reconhecimento lá da questão da homofobia. Justifica a utilização do método de interpretação conforme no que se refere à raça, considerada, portanto, pela Constituição. Permite reconhecer que se mostra plenamente
adequado ao emprego, fundada na interpretação conforme a Constituição. O entendimento que venho expor não é uma interpretação analógica, tá? Porque não se admite analogia em matéria de lei. Não se cuida de formular tipo penal, nem de sanção penal. O que eu estou a propor limita-se à mera subsunção de condutas que já estão legisladas. Já existe a lei para dizer que racismo, lá na lei, também significa homofobia, mesmo que textualmente esteja lá só raça, cor e procedência de onde mora. Então, gente, eu já vou parar de falar, já falei muito. Então, eu vou abrir aqui o meu celular, vou sair e eu vou só ouvir a opinião de vocês. Antes disso, enquanto eu vou entrando aqui, deixa eu ver o que a Inês escreveu. Acho que a Inês escreveu alguma coisa. Peraí. Eu vou entrar aqui pelo meu celular, tá? Aí. Participar da reunião. Galera, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, tá. A Inês colocou um ponto interessante. Sim, o racismo já não tem mais como dimensão só o fenótipo e tal, a questão biológica, né? Porque historicamente, não a área jurídica, né? Mas historicamente vem se considerando racismo qualquer prática de inferiorizar o outro. Isso do ponto de vista social, né? O racismo teria várias dimensões, uma delas a homofobia. Fenótipo, genótipo. Bom, gente, falem aí. Maria Inês, explica aí o que tu estás querendo dizer. Puxa o teu áudio. Depois eu quero ouvir o André, a Melina, a Fernanda, o Nelson, enfim. Vamos lá. Muito interessante a abordagem hermenêutica interpretativa do Celso de Mello no contexto global. Mas eu não verifiquei ele pontuar, porque o racismo, a raça, do ponto de vista médico e biogenético, ele precisa caracterizar evidências de fenótipo e genótipo. No caso da homofobia e de outras modalidades que foram classificadas no racismo, não se evidencia este ponto, essa pontuação genética. E, no entanto, do ponto de vista hermenêutico interpretativo, sim, enquadra-se. Entendi. Só se enquadra no caso da homofobia com defeitos genéticos, entendeu? Seriam aqueles casos de menor proporção. Seriam aqueles casos de malformações que seriam enquadrados do ponto de vista médico, mas do ponto de vista interpretativo e hermenêutico, não. Na verdade, não é bem hermenêutico, é do ponto de vista social. É um racismo em uma perspectiva social, né? E que se esquecendo essa parte do fenótipo, etc. Mas, enfim, a gente pode aprofundar. O conceito de racismo que o STF adota está exposto no caso Frederic Elvanger. No caso Frederic Elvanger, eles explicam detalhadamente isso. Hugo, professor, eu não notei os limites que o Celso dá aos possíveis e vários significados que a violência pode ter. Ser um voto que protege os direitos de liberdade individuais é muito abstrato. Apesar de concordar que não se pode praticar homotransfobia, eu discordo da atual forma de ensino sobre orientação sexual e ideologia de gênero, cartilhas das crianças menos sexualizadas. Bom, sobre a opinião do Hugo, o que eu tenho a dizer? Primeiro, o Celso ele fala de limites, só que o voto tem 120 páginas, eu não pude mostrar para vocês, mas ele diz que é crime, exceto
a situações religiosas que fiquem no âmbito privado ou público, mas que não caracterizem violência. Violência, para o Celso de Mello, é a hostilidade, a discriminação ou a violência física ou psicológica. Então, claro que tudo é muito abstrato, né? Sei lá, você está com seu amigo, você está falando que ele é gay, que ele é viado, fazendo uma brincadeira, isso é crime, é muito em aberto, né? O que é hostilidade, muito em aberto. Sobre a questão da ideologia de gênero, eu vou te ser sincero, Hugo, posso, claro. Sobre a questão do ensino de gênero nas escolas, eu não me sinto confortável para falar, porque, assim, tem tanta coisa mentirosa sobre isso, tanto favorável quanto contrário, né? Tem tanta coisa de fake news já envolvendo isso, que eu preferiria ter acesso a informações oficiais, conversar com pedagogos, como é feito esse ensino. Porque muitas cartilhas que divulgaram, inclusive teve um vídeo do Bolsonaro, o Ministério da Educação, antes do Bolsonaro ser eleito, disse, isso aí nunca foi divulgado em nenhum colégio, que dizia como transar, no caso, dizia como ter relações sexuais. Então, assim, a gente precisa ter certeza de como era ensinado ou como é ensinado a orientação sexual ou identidade de gênero. Então, eu não me sinto confortável em falar que eu não sei. Também não me sinto confortável, eu pessoalmente sei muito pouco sobre o assunto. Sobre como é ensinado orientação sexual ou identidade de gênero nas escolas, realmente eu precisaria conversar com pedagogos, com secretaria de educação, colher dados oficiais, né? Para saber também se eu discordo ou concordo. Porque, claro que, por um lado, né, André, Hugo, Melina, a criança, né, a pureza da criança, ela não é compatível com algum tipo de iniciação sexual, qualquer que seja, porque a criança é protegida também pela Constituição, pelo ECA, para que ela possa ter o seu pleno desenvolvimento. Que criança seja criança, adolescente seja adolescente, que brinque, que aprenda. Mas, ao mesmo tempo, especialmente aí os adolescentes, né, ao mesmo tempo, eles precisam ter uma consciência de mundo, né? Eles precisam saber em que lugar eles vivem. Esse lugar que eles vivem não é o mundo de Alice. Esse lugar que eles vivem também não é a Suécia. Esse lugar que eles vivem é um lugar que tem religiosos, que tem ateus, que tem muçulmanos, que tem judeus. Ele precisa conhecer o multiculturalismo, ele precisa conhecer a pluralidade. É um mundo que tem pessoas que se apaixonam pela pessoa do mesmo sexo, que vai ter colegas na sala dele, ele vai ter professores transexuais, ele vai ter professores homossexuais, ele vai viver nesse mundo. Para a criança é tudo muito abstrato, a criança não está nem aí para essa... Eu lembro quando eu era criança, tinha um amigo lá com um jeito mais afeminado, ninguém está muito ligando para isso, mas quando começa a adolescência, já fica mais pesado, eles já ficam mais meio maldosos assim. Então, é importante, por exemplo, a criança, como colocou, é importante a criança saber o que é um abuso, o que é um adulto, como identificar que um adulto está fazendo uma coisa errada com ela em relação a isso. Tem que ter esse ensino, né? Mesmo que não se possa ensinar o que é sexo, propriamente dito. O Nelson diz, Dona Inês, o racismo é uma estrutura social que beneficia brancos em detrimento dos direitos das pessoas negras. Enquanto que a homofobia também é uma estrutura social de discriminação, com base na opressão de pessoas homossexuais. Logo, penso que o Celso aproximou o entendimento entre ambos, dizendo que eles se equiparam, visto que a lógica de ambas são ambas opressões, né? Opressões injustas também. É importante esse ensino, só defendo que não seja sexualizado demais. Isso. Também defendo que não seja sexualizado, mas precisaríamos saber, porque assim, eu me identifico tanto com pedagogos, com professores, eu confio tanto no trabalho deles, porque conheço muitos, inclusive quando eu fiz direito, na minha turma tinha professores de história, de geografia, que fizeram direito, né, como segunda faculdade. E, nossa, eu me identifico tanto com os professores que eu acho difícil que eles apresentassem isso de uma forma irresponsável. Por exemplo, uma criança, eu acho que também tem muito de deturpação de fake news por aí, né? A gente precisa ter certeza como era esse ensino. Mais alguém, gente? Mais alguém gostaria de se manifestar? Alguém acha que o STF
extrapolou os poderes aí do judiciário, invadiu a esfera do legislativo? Alguém acha que o STF, se tivesse que dizer sim ou não, quem acha que sim, que o STF extrapolou a sua função enquanto uma corte constitucional? Lucas achou que sim. Alguém mais acha que o STF... Já a gente vê a questão, Juliana. Alguém mais acha que o STF extrapolou? Eu acho que sim. A decisão é justa. É isso que quer dizer, Hugo. A decisão é justa. Mas eu acho que extrapolou. Ficou muito abstrato. Não, se extrapolou a separação de poderes de uma democracia. Ou não, isso é uma função que cabe a uma corte constitucional. É uma função que cabe à corte constitucional definir esse alcance de sentido, mesmo no margem por omissão. Com eficácia erga omnes. Continua com o teu posicionamento. Mas qual é o teu posicionamento, Melina? Não lembro. Acredito que extrapolou. Então, alguém considera que não extrapolou? Acho que o Nelson, né? Existem ressalvas. Mas aí o STF nunca vai legislar, né? E aí a violência vai continuar contra os homossexuais. Porque o Congresso nunca vai legislar sobre isso. O STF também não pode. Aí vai ficar para sempre assim? Ou tem que ter pressão de movimentos sociais? É uma função atípica do judiciário de definição de sentido. Acho que não extrapolou, Jordana. Nesse ponto eu e Nelson discordamos. O Nelson diz que não extrapolou, é uma função atípica. Ah, tá. Tu diverge do ponto de vista da teoria do direito, né? Beleza. Bom, pessoal, é isso. Esse caso é um prato cheio para pesquisa. Teria que se encontrar um ponto para combater as violências, mas não por essas analogias que extrapolam. Tá, então o Lucas é a favor de combater a violência, né? Mas não desta forma feita pelo STF. Senão normaliza a extrapolação e a gente vai ter o quê? Uma ditadura do STF? Sim. A causa é justa, mas a forma não seria essa. Beleza. Então, pessoal, a gente finaliza aqui. O áudio estava desligado. Gente, bom final de semana para todos. Um forte abraço. Até semana que vem.